Hey guys, what's up and welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do terceiro ano. Hoje daremos início à nossa unidade de número 2, Unit 2. Temos muitos assuntos muito importantes, muito interessantes e hoje vamos começar com ele, o tempo verbal mais temido da língua inglesa, que é o Present Perfect. Temos algumas aulas sobre o Present Perfect. Hoje vamos iniciar com uma delas, falando sobre experiências de vida. Vamos também ver o que vai cair no nosso conteúdo programático da unidade 2. E é isso. Let's get started. Vamos começar? Let's go! Olha aí, aula 16.1, início da nossa Unit 2, unidade de número 2. E aí estão os conteúdos do componente curricular da nossa matéria de língua inglesa, do terceiro ano do ensino médio. Então, vamos começar a nossa aula falando dele, do temido Present Perfect. Temos algumas aulas sobre ele, são basicamente 3 aulas sobre o Present Perfect. Também temos as nossas Confusing Words, nós vamos ver hoje sobre os verbos regulares, certo? Também na aula de número 2, vamos visualizar os verbos irregulares, eles conjugados no particípio passado, ok? E logo em seguida a gente também vai ver Present Perfect versus o Simple Past, porque há uma confusão entre esses dois tempos verbais. Precisa prestar bastante atenção no uso do presente perfeito e no uso do Simple Past para não confundir, certo? Também vamos ver sobre o Present Perfect Continuous, ou seja, a forma progressiva do Present Perfect, Past Perfect Tense, também passado perfeito. Vamos também ver o passado perfeito continuous, a progressão do passado perfeito, o futuro perfeito, ou seja, essa unidade de número 2, vamos ver todos os tempos verbais perfeitos, certo? O futuro continuous perfeito e a diferença do futuro perfeito e o futuro continuous. Muita informação e ainda tem mais. Vamos ver também sobre a third conditional e as wish sentences, que são bem facinhas. Isso aí resume basicamente a nossa Unit 2. E como todo início de unidade tem competência, a competência dessa unidade você vai conhecer e usar a língua inglesa como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais, assim como conhecer e utilizar os mecanismos de estruturação da língua inglesa de forma apropriada em diversos contextos nessa unidade de número 2. A última competência, você vai reconhecer a importância da interação dos diferentes povos na globalização e na pós-modernidade, possibilitando o quê? O respeito da diversidade social e o exercício da cidadania. Let's go! Olha aí, começou a nossa aula 16.1 com o título de Life Experiences. Nós vamos falar sobre experiências de vida. E quando se trata de experiências de vida, nós vamos usar o nosso Present Perfect. Aqui o foco vai ser sobre os verbos regulares. As confusing words de hoje são as palavras life, live, live. Essa palavra tem 2 sons, certo? Tem 3 traduções diferentes, na verdade. E alive. 3 palavrinhas hoje nas nossas confusing words. Antes de iniciar a aula, toda aula tem uma habilidade. A de hoje você vai ler e compreender diferentes gêneros textuais, relacionando seus significados ao âmbito sociocultural. Associar também vocabulários e expressões gramaticais de um texto in English. Let's begin, vamos começar. E aí, tem uma foto geralzona do que é esse meu Present Perfect. Por que eu falei que ele é o tempo verbal mais temido da língua inglesa? Ele é muito confundido com o passado simples. A tradução dele é algo assim que você nem sempre vai traduzir ao pé da letra. Não tem exatamente um tempo verbal em português que se assemelha ao Present Perfect. A questão de estruturação do presente perfeito é fácil, não é difícil. Você vai trabalhar com outros auxiliares, você vai trabalhar com verbos no particípio passado.
Porém, o que determina a dificuldade aqui no presente perfeito é a questão de colocar ele em uso. As situações que você vai colocar o presente perfeito em uso. Hoje nós vamos falar sobre experiências de vida, certo? E no presente perfeito, ele não tem um tempo específico. Ele não tem um tempo específico exatamente. Muito bem? Vamos lá? Life experiences. Temos aí uma pergunta para você, aluno. Presta atenção nesta pergunta e presta atenção no que você está vendo de diferente na estruturação dessa pergunta aqui. O que de diferença você consegue enxergar aqui? Eu já consigo ver uma palavra diferente que vem antes do meu sujeito. É uma palavra que a gente não estava usando nos outros tempos verbais, certo? É a palavra have, que é um verbo. Ele é um verbo de tradução e também um auxiliar presente perfeito. Já vamos falar mais sobre ele. Então, olha essa pergunta. What have you experienced in life? O que você já teve de experiência na sua vida? E aí, quais foram suas experiências? Ou seja, algo que já aconteceu, mas que se mantém importante até hoje, nos dias atuais, porque são suas experiências de vida que você já teve. Vamos lá? Life experiences. O que é isso? These are actions or events that happen sometime during a person's life. Então, são ações ou eventos que aconteceram, happened, alguma vez durante a vida de uma pessoa. We don't say when, a gente não fala quando. Quando aqui não é importante. Não tem um tempo específico no presente perfeito. Você não fala ontem, semana passada e assim por diante. Você não tem um tempo específico. The experience happened, ou seja, nós não dizemos quando a experiência aconteceu. And the person needs to be alive now. E a pessoa precisa estar viva agora. Porque é uma coisa que aconteceu, né, em um determinado tempo, lá atrás, e ainda se torna verdade até hoje, porque a pessoa ela está ainda viva, alive. We often use the words ever and never here. Nós geralmente usamos as palavras ever e never. Essas duas palavras elas vão ser muito usadas para falar de experiências. Foca bastante nelas aqui que você vai ver bastante dessas palavras. Ever, que tem a tradução de já, alguma vez na vida pode ser traduzido também assim. E never, que significa nunca. Muito bem? Olha aí. Esta pergunta para vocês. Have you ever traveled to other cities? Have you ever traveled to other cities? Aqui eu estou querendo saber sobre a experiência de alguém. E o ato, aliás, a ação, essa experiência se traz como o verbo viajar. O verbo viajar, travel, está aqui, só que ele está conjugado no particípio passado. E eu tenho certeza que vocês conseguem reconhecer esse sufixo no final do verbo travel, viajar, porque é um sufixo que vocês já têm noção, já têm conhecimento dele, que é o sufixo do passado também. Então, quando se trata de verbos regulares, a gente não vai precisar se preocupar em adquirir um conhecimento novo para o particípio passado, porque é a mesma estrutura do passado simples, tá? A questão do ED no fim dos verbos também vai acontecer no particípio passado destes verbos. E para quem não está lembrando o que é esse particípio passado, são aqueles finais. Ado, edo, ido, viajado, falado, entendido, entendeu? Então, assim, todos esses finais fazem parte da tradução do meu particípio passado, quando eu falo que um verbo está no particípio passado. Entretanto,
aqui no present perfect, você nem sempre vai traduzir ao pé da letra, usando esse ado, edo, ido. Então, muitas vezes, você vai traduzir com esse final de passado. Por isso que há essa confusão entre o passado simples, um dos motivos, obviamente, e o presente perfeito. Have you ever traveled to other cities? Você alguma vez viajou, traveled para outras cidades? Have you ever traveled to other cities? E aí, nós temos aqui 4 tipos de respostas que são chamadas de short answers. Eu já comentei isso para vocês, as respostas curtas. Short answers. E essas respostas curtas são as que você pode responder essa pergunta. Por acaso, se você já viajou para outras cidades, você pode responder que sim, você responde yes, I have. Yes, I have. Por que usa o have? Esse have tá aqui vem do verbo to have, do verbo ter, certo? Que é um verbo de tradução, verbo ter. Ele no presente perfeito é usado como auxiliar, ou seja, todos os verbos auxiliares, eles vêm, certo? Numa pergunta lá na frente da minha pergunta, exceto quando tem um pronome interrogativo, como foi aqui no nosso exemplo do primeiro slide. O pronome interrogativo veio antes do auxiliar na pergunta. Muito bem? Então, temos aqui yes, I have como resposta de afirmação, ou seja, você dizendo que você já teve essa experiência. Quando você quer dizer que não teve experiência, você vai responder no, I haven't. No, I haven't. Lembrando que haven't está contraído, a contração do verbo have mais o not, que nada mais é que have not. Short answers é interessante usar ele assim, todo contraído, beleza? Na forma contracta. Você também tem a opção de dizer, você quer enfatizar que você nunca teve essa experiência, então você tem a opção de usar a palavra never, que significa nunca. Então você pode responder no, I've never. No, I've never. Não, eu nunca viajei. Ou seja, esse VE que está aí junto com o meu pronome pessoal, nada mais é que o verbo have contraído com o sujeito eu. Ele está contraído, ele fica desta forma. É muito usual essa forma, lembrando que é informal. No, I've never. No, I've never. E agora, eu posso usar esse never com not? Eu vou só relembrar vocês que eu não posso. Ou eu uso not, ou eu uso never. Eu não posso usar os dois ao mesmo tempo, porque isso é dupla negativa. E no inglês eu não posso fazer questão da dupla negativa. Ou eu uso um ou eu uso outro, ok? E agora, se eu quero dizer que não, eu ainda não tive essa experiência, porém, posso ter sim essa experiência, quero enfatizar, dizer assim, não, ainda não. Mas pra frente, quem sabe? Eu posso responder, no, not yet. Not yet. Ainda não. Ainda não. Not yet. Muito bem? Let's move on. Temos uma outra pergunta para vocês, agora envolvendo país. Have you ever lived in another country? Have you ever lived in another country? Você já morou em outro país? E aí as mesmas respostinhas que nós tínhamos lá. Se sim, yes I have. Sim, eu morei. Sim, eu já morei. Pode ser traduzido assim também, não tem problema. No, I haven't. Não, eu não morei. Não, ainda não. No, I've never. Não, eu nunca. I have never ou I've never. Ou apenas no, not yet. Não, ainda não. Ou seja, ainda não tive essa experience, mas eu posso ter no futuro, certo?
Próxima. Have you ever studied a foreign language? Eu tenho certeza que sim, porque vocês estão aqui fazendo o quê? Exatamente isso. Have you ever studied a foreign language? Você já, perceba que eu não traduzo o meu have aqui. Eu não traduzo. Posso traduzir ele, sim, em algumas situações, porém, nesta pergunta, fica muito mais interessante eu traduzir assim. Você já estudou, studied, você já estudou a foreign language, uma língua estrangeira? Lembrando que o verbo study vem do verbo to study, e ele está aqui com IED porque ele faz parte lá da regra. Aquelas regras lá do passado simples também permanecem aqui no presente perfeito para verbos regulares. Verbos que terminam com Y, precedido de consoante, como o D está aqui, e esse D está muito feio. O que acontece? O que acontece com esse verbo? Eu vou simplesmente retirar o meu Y, certo? Porque ele vem precedido de consoante. E aí, no lugar dele, eu acrescento I e logo em seguida é D. Have you ever studied a foreign language? Você já estudou uma língua estrangeira? Aí todo mundo aí na sala de aula vai ter que responder Yes, I have. Yes, I have. Se for não, No, I haven't. Se for não, nunca, no caso, com a ideia de nunca. No, I've never. No, I've never. Ou I have never. Se for não, não ainda. No, not yet. No, not yet. Muito bem? Vamos entender um pouco mais sobre esse ever, como eu falei para vocês. Essa palavrinha que vem nas minhas perguntinhas para falar de você já alguma coisa, você já isso, você já aquilo. E aí eu coloco a minha ação, obviamente. O ever significa alguma vez na vida, ou já, como eu costumo traduzir, que eu prefiro. Então, have you ever lived in another country? Você já estudou uma língua estrangeira? Have you ever traveled to other cities? Você já viajou para outras cidades? Have you ever studied a foreign language? Você já morou, você já estudou em outra língua estrangeira? Muito bem. Aqui a tradução não está correta. Você já estudou uma outra língua estrangeira que está aqui, ó. Acabei lendo, nem percebi. Você já estudou uma língua estrangeira, é deste aqui. Você já morou em outro país, é deste aqui. Muito bem? Então, esse ever já está muito fixado em vocês, tenho certeza. A palavra bem fácil, inclusive, de falar. Ever, ever. E aí você vai fazer o quê? Presta atenção na posição dele na minha frase. A posição dele é onde? Em perguntas, ele vem sempre depois do meu pronome pessoal, que aqui é o meu pronome você ou vocês. Ele sempre vem aqui, você nunca vai tirar ele desse localzinho que ele está. Muito bem? Have you ever? Has she ever? Has he ever? E eu estou dando outros exemplos, até usando um outro verbo auxiliar, que é outro verbo auxiliar como have, que nós vamos ver mais lá para frente. E a palavra never? Se você for falar de algo que nunca fez, mas que certamente ainda tem chance de fazer algum dia, você vai usar aquela estrutura do I've never. Eu nunca. E nunca significa que você não vai fazer na sua vida, porque até agora, nesse momento, você não fez, né? Never significa nunca. Então, nunca morei em outro país. I have never lived in another country. Eu nunca morei, com essa ideia de nunca. Não posso usar um não aqui, porque não posso essa dupla negativa, muito bem? Certo. Olha aí. I've never traveled to other cities. I've never learned a foreign language. Estamos falando muito sobre essa questão de viajar e aprender outras línguas. I have never traveled to other cities. I've never learned a foreign language. Qual a diferença dessas duas aí? Perceba aí a questão da contração, certo? Eu posso falar tanto assim, sem contrair com o meu sujeito, e eu também posso falar assim, contraindo com o meu sujeito. Qual é a forma mais usual do dia a dia?
esta aqui. Qual é a forma mais correta? Esta aqui, onde não há contração. Então, assim, já sabe, contração, ela é informal, mas as duas estão ok. Vamos entender sobre a estrutura do Present Perfect, que não é difícil. Difícil, como eu falei, é a questão de saber onde vai aplicar, qual é a situação que você vai aplicar o presente perfeito. A estrutura é simples. Simple Present do verbo to have. Você precisa do Simple Present, isso mesmo, do presente simples, do presente do indicativo do verbo to have, que na verdade possui duas formas. Até agora vocês só viram aqui nos slides a forma com have, mas não é somente essa que é utilizada. Você tem duas formas, have, has. Qual é a diferença das duas formas? A segunda forma que está aqui, o has, ele é usado com a terceira pessoa do singular. Todo mundo da terceira pessoa do singular, que são esses três pronomes pessoais aqui, o combo dos diferentões. Eles querem ser os diferentões, tanto é que eles são os que mais mudam, que fazem mais mudanças, mais flexões nos verbos. Então, he, ele, she, ela, it, ele e ela para objetos animais, certo? Ou coisas, às vezes nem é traduzido esse meu it, eu vou usar com o meu verbo has. O restante dos pronomes pessoais eu vou usar com o verbo have, que vai ser I, eu, you, você, vocês, we, nós, they, eles e elas. Então, você precisa do simple present, do verbo to have, que são esses dois aí que estão em parênteses, mais o particípio do verbo principal, particípio passado do verbo principal. Como a gente está falando de verbos regulares por enquanto, agora aqui nesse primeiro, como se forma o particípio do verbo principal? É muito simples quando é verbo regular, muito. Você vai fazer aquela questão lá do passado simples que você fez. Você vai acrescentar a partícula ed ao fim desses verbos. Lembrando que não tem somente esse ed, existe a regra que você só acrescenta o d, com verbos que terminam com e, você só vai acrescentar a letra d. E a regra dos verbos que terminam com y precedido de consoante, você vai acrescentar i, e, d ao fim desses verbos. Exemplo aqui que eu trouxe para vocês é o verbo learn, o verbo to learn, o verbo aprender. Inclusive, ele é um verbo que aceita duas formas. Ele é tanto regular quanto irregular ao mesmo tempo. Existem verbos que são assim. E o verbo learn é um desses, e ele pode ser colocado tanto no passado quanto no particípio passado, assim, learned, com ed no final, porque ele faz parte da regra geral. Mas ele também tem outra forma no particípio passado. E aí essa forma, ela é considerada irregular. E essa forma seria como? Seria assim. Certo? Não coloquei aqui para vocês, mas ela seria desse jeito. E aí, desta forma, eu traduziria para aprendido. Aprendido, assim como esta aqui, quando ela está no presente, no presente perfeito. Aprendido. Mas nas nossas frases é interessante a gente usar esse aprendeu, ela aprendeu, nós aprendemos no passado, porque nem sempre a gente vai traduzir ao pé da letra, mas particípio passado, eles têm essa terminação de a, do, é, do, ido. Então, learned, aprendido. Verbos irregulares, aí a gente fala o quê sobre eles? Eles possuem formas próprias. Eles não têm, a gente não tem como chegar aqui, eu não tenho como chegar aqui para vocês e falar, olha, você vai fazer tal coisa no fim desse verbo. Não tem como. A única forma de você saber qual é o particípio passado dos verbos é olhar lá na tabelinha que tem muito na internet, nos livros, e aprender aqui comigo algumas palavrinhas, como essa aqui,
O do, que é o verbo to do, fazer, o particípio passado dele é done, 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 feito, feito. Mas aí eu posso traduzir para outras, como se fosse passado, por conta das frases no presente perfeito nem sempre serem traduzidas ao pé da letra. Então, olha aí, verbos regulares, termina com D, ED e ED, aquela questão. Então, temos aí o verbo learned, aprendido. Eu vou traduzir assim, com esse final. Lived, morado, visited, visitado, failed, falhado, lied, mentido, helped, ajudado, worked, trabalhado, played, jogado, brincado, tocado, enfim. Cheated, traído. Ou então pode ser questão de colar também, colar na prova, por exemplo. Studied, estudado. Forma afirmativa do present perfect. Como é que faz? É muito simples. Você precisa do sujeito na frente. Aqui temos pronomes pessoais para indicar sujeito. Logo em seguida, o meu verbo have ou então o has, como eu comentei para vocês lá, usado na terceira pessoa do singular, certo? Logo em seguida, depois do meu verbo auxiliar, vem o meu verbo principal no particípio passado, que é regular. Então, eu coloco só o ED no final dele. Olha só essa frase. Se trata de um garotinho, ele está fazendo o quê? Ele está colando, tentando colar aí na prova do coleguinha. Então, he has cheated on test. He has cheated on test. Ele colou na prova. Ele colou na prova. Eu poderia falar, ele tem colado na prova. Poderia, mas aqui a tradução ficaria melhor. Ele colou na prova. Eu não falei quando. Aqui a importância nunca é quando. E sim frequência, que nós vamos ver mais depois. Então, esse has e o have tem a tradução de ter, certo? Porque é o verbo ter. Então, ele tem colado na prova, mas eu acho que fica melhor falar ele colou na prova. He has cheated on test. Negativa, mais fácil ainda para fazer forma negativa, porque você só precisa acrescentar um not, a partícula not no final de um verbo. E esse verbo sempre é o auxiliar. Então, temos aí haven't, hasn't, que é a questão da contração do meu auxiliar have, mas meu auxiliar has. Então, ele sempre vai vir antes do quê? Do verbo no particípio passado. Olha aqui a posição dele. Sempre antes do verbo. Sempre antes do verbo. Então, eu posso falar have not? Posso. Eu posso falar has not? Também posso, sem problema algum. You haven't cheated on a test. Você não colou na prova. She hasn't cheated on a test. Ela não colou na prova. E a forma interrogativa? Mais fácil ainda, porque a forma interrogativa você já sabe. Auxiliar vem na frente para fazer a minha frase, sempre antes do sujeito. Então, ele passa para a frente do sujeito e aí eu tenho a minha forma interrogativa. Só que depois do sujeito vem o quê? Vem as minhas outras informações. Então, eu tenho aí have you ever? E aí, nesse caso, quando eu uso ever, ele vem sempre depois do meu sujeito. No caso aqui, eu estou falando com o sujeito você. Have you ever cheated on a test? Você já colou numa prova? Has she ever cheated on a test? Ela já colou numa prova? Ou então eu posso só falar assim, esse ever, fazer minha pergunta assim. Have you cheated on a test? Você colou na prova? Has she cheated on a test? Ela colou na prova? Tanto é que o ever está aqui, entre parênteses. Eu posso usar ele ou não nesta frase. Para fazer as respostas curtas, como eu comentei com vocês, é aquela coisa bem simples. Você usa sim, yes, para afirmações, coloca a vírgula para fins de escrita. Logo depois, seu sujeito aqui, dependendo do que você está falando, de quem você está falando. Então, logo depois do sujeito, você vai colocar o auxiliar, que vai ser have ou has, dependendo do pronome pessoal. Have you cheated on a test?
Yes, I have. Se a pergunta é you, é feita para mim, você, alguém, a primeira pessoa está fazendo uma pergunta para a segunda pessoa, que sou eu, então eu chego lá e respondo como eu, porque a pergunta é feita para mim. Yes, I have. Se por acaso eu nunca colei na prova, have you ever cheated on a test? No, I haven't. Não, eu não colei, ou não, eu nunca. Posso também traduzir assim, não tem problema. No, I haven't. Ok? Let's practice. Vamos praticar, olha aí. Em cada questão, marque a opção que melhor representa as regras gramaticais do presente perfeito. Então, temos aí A e B da questão número 1. O que está correto e o que está errado? Eu já consigo perceber daqui o erro. O erro na questão número 1 está justamente no meu verbo. O meu verbo aqui não está conjugado no presente perfeito, apenas na letra B, failed, que tem o ED no final, porque se trata de um verbo regular. Então, a resposta correta é a letra B. Have you ever failed a test? Test, você já falhou numa prova? Muito bem. E na 2? 2 se trata de uma resposta, não é uma resposta curta, porque eu uso o meu verbo principal. Então, vamos lá. O que será que está errado aí? A mesma questão, porque é a pergunta da número 1, é a resposta da número 1. Então, tá errado aí a questão do verbo, da mesma forma. Então, aqui o correto é a letra B. Yes, I have failed a test. Porque se a pergunta é com failed, aqui com meu ED, eu também vou permanecer com ele aqui. Eu disse para vocês lá no passado simples que você só vai usar essa questão do verbo com ED nas frases afirmativas. Aqui no presente perfeito, não. Aqui ele vai permanecer nas frases afirmativas, negativas e interrogativas, a questão do ED no final, beleza? Porque é um verbo regular. Yes, I have failed a test. E a próxima? Tá aqui a respostinha bonitinha para vocês. Na 3, Maria has never worked e Maria have never worked. O que está errado aí? Eu consigo ver o erro clássico de usar o auxiliar errado. O auxiliar da letra B é errada. A letra A que é a correta, porque quando fala de Maria, é a mesma coisa que falar sobre ela, she. Então, she has. Maria has, nunca have para Maria. Muito bem? Maria nunca trabalhou, has never worked. Ela nunca trabalhou, desde que ela nasceu, nunca trabalhou. Isso é verdade até hoje. 4. Qual será o erro da número 4? Será que você consegue perceber o erro da número 4? Eu consigo ver e eu comentei para vocês a posição dessa palavra aí. A palavra ever, ela está errada, a posição dela. Aonde? Na letra A está errada, ficando AB a resposta correta. Eu sempre falo have you ever, has she ever, have they ever, nunca have ever. Então, essa posição aqui antes do sujeito está incorreta. Na 5, we have traveled together, we have traveled... Opa, já vejo o erro aí. O erro está justamente na questão do verbo principal. Eu não posso usar o meu verbo principal sem o ED no final, se trata de quando for um verbo regular. Então, a resposta correta é a letra A. Afinal de contas, o verbo tem que vir no particípio passado. O particípio passado do verbo to travel, viajar, é traveled. Muito bem? We have traveled together. Nós viajamos juntos. Vocês vão agora completar aí comigo as questões abaixo, de acordo com as regras do presente perfeito. Muito simples, muito prático. Como é que fica? Estamos trabalhando com o verbo live. Na frente, já que é uma pergunta, eu já sei. Eu vou colocar os meus auxiliar. Have, porque eu estou trabalhando com you, você. Logo depois, o meu verbo live vem como? Na sua forma do presente perfeito, no particípio passado, lived. E aí eu termino a minha pergunta. E aí eu tenho uma resposta para essa pergunta usando o never. Se eu usei o never aqui e o eu aqui,
Qual é a palavra que eu vou usar aqui? É o auxiliar que eu vou usar com eu. I, é o have. Ou eu posso usar ele também contraído. I have never ou I've never. Também poderia fazer assim, I've never. Tanto faz. Tudo bem? Have you lived in another city? Você viveu, você morou, desculpa, em outra cidade? Não, eu nunca. Na 2. Your best friend ever, seu melhor amigo já, tire, ou seja, colar aqui porque estamos falando de um teste, de uma prova. Então já sabe que o verbo passa para lá com ed no final, cheated. E aí, na resposta curta para esta pergunta, já tem o no aqui, não, já tem o he, só falta o meu auxiliar com o quê? Com a negação. Vamos lá? No, he hasn't. No, he hasn't. Opa, aqui tá errado. Aqui foi um erro de digitação. A resposta correta é esta aqui. Hasn't. Cancela o que tá aqui. E agora sim. No, he hasn't. Por quê? Porque se trata de ele. Ele. Então, eu vou usar o auxiliar has. E a minha partícula negativa not contraída. Ou então, no, he has not. Muito bem? É isso aí. Chegou o momento delas, das confusing words. O tempo tá curto, vamos lá. São 3 palavras. Primeira é bem simples. Life. Life significa vida. Ponto final. Vida. That's life. Assim que é a vida, né? É a vida. That's life. Temos a segunda palavra, que é a palavra live. Live. Ela tem 2 traduções aqui, como live. Ela significa viver ou significa morar. Um exemplo como, vamos ver esse primeiro exemplo aqui. Don't care what people think. Não se importe com o que as pessoas pensam. Just live your life. Apenas viva sua vida. Então, o primeiro exemplo com sentido de viver. E o segundo exemplo com sentido de morar. I love to live in Brazil. Eu amo morar no Brasil. I love to live. Eu falo da mesma forma e 2 traduções diferentes, contextos diferentes. E a palavra live, que se escreve igual a live, só que eu falo live, significa ao vivo. Todo mundo já deve ter ouvido isso. Essa palavra com certeza. Live, ao vivo. Muitas pessoas começaram a emprestar essa palavra do inglês aqui para o Brasil, se tornando estrangeirismo, né? Vou fazer uma live, ao invés de falar, vou fazer um ao vivo. Live show, show ao vivo. E a última palavra, alive. Alive significa viva ou vivo, certo? E é o ato da pessoa estar respirando, estar viva aqui conosco. The hope is still alive, ou seja, a esperança ainda está viva, ainda existe aqui nesse caso no sentido de existir esperança. Muito bem? Vamos praticar? Let's practice sobre essas confusing words. Temos aí, ó, A, B, C, D e E. E todas as 3 formas, né, das confusing words. Qual será a resposta correta para a letra A? Keep your brain, mantenha seu cérebro. Keep your brain. E aí, mantenha o seu cérebro. Vai ser vivo, vai ser sobre viver, vai ser sobre... E aí, é sobre o quê? Manter vivo, né? Manter vivo isso aqui, não é uma pessoa, mas o cérebro precisa estar vivo. Keep your brain alive. Muito bem, keep your brain alive. E na letra B? This is. E temos a palavra television, televisão. Aí você pensa, deve ser alguma coisa de ao vivo. Será que é ao vivo? This is live television, é a televisão ao vivo, um programa ao vivo. Letra C. Some people, para não, algumas pessoas, every day, todos os dias, like there is no tomorrow. Lembra aquela expressão, viver hoje como se não existisse amanhã. Então, algumas pessoas vivem o hoje, né? Vivem todo dia, no caso, every day. Some people live. Live, aqui eu vou traduzir como sentido de viver, vivem todo dia, como se não houvesse amanhã.
Another, it doesn't matter what you do in the world every day. Não importa o que você faz no mundo, não importa o que você faz no mundo todo dia. As long as you remember that, as long as you remember that, tananã, is beautiful and you should enjoy it. Aqui você está falando o quê? Que alguma coisa é bonita. Alguma coisa é bonita. Então, você vai usar ali o substantivo. Que o bonito está caracterizando o substantivo. Então, o que é bonito? A vida. Então, não importa o que você faz no mundo, contanto que você lembre que a vida é bonita e você deve enjoy it, curtir isso. Life is beautiful. E a última, the greatest purpose of being, ou seja, o grande propósito de o quê? Is to enjoy every day. É de curtir todo dia. Então, o grande propósito de estar, eu só penso estar o quê? Estar vivo. Grande propósito, being alive, estar vivo, is to enjoy every day. Muito bem. E aí, acabou sobre as nossas confusing words. Essas são as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. A aula foi bem corrida, muita informação, muita coisa, mas a gente vai ter mais um pouquinho na próxima aula de revisão e atividades. See ya!